Irmãos, boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a Igreja do Senhor. Louvamos ao Senhor por mais um dia de vida, mais uma quinta-feira, a qual nós estamos aqui para podermos orar ao Senhor, compartilhar um pouquinho da porção da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é alimento para a nossa vida, para a nossa alma, né? E a gente quer convidar os irmãos, você, os irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, a estarem dedicando esse momento para um pouquinho que você está fazendo, né, para que você possa estar orando ao Senhor e também a gente possa estar meditando na Palavra de Deus, estudo dessa noite. A gente nessa noite quer continuar falando sobre a atuação do Espírito Santo na igreja. A gente já tem ministrado esse assunto já há alguns estudos e a gente ainda quer falar um pouco mais sobre esse assunto com a igreja nessa noite, levando sempre em consideração que a igreja é um organismo vivo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja não é direcionada por vontade de homens, pelo menos não deve ser direcionada por vontade de homens, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus que atua na igreja do Senhor. Para isso a gente precisa compreender essa atuação e também o nosso papel, a atuação do Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos compreender o nosso papel como igreja. A gente na semana passada ressaltou aqui o momento em que nós, a congregação em Casimiro de Abreu, temos vivido, um momento muito importante, um momento de decisão, de ampliação das nossas atividades. E quando nós pensamos em ampliação das nossas atividades, nós entendemos que virá sobre nós mais trabalho no sentido de ser trabalho gratificante, que é o trabalho dado por Deus a cada um de nós. E quando nós pensamos em trabalho dado por Deus a cada um de nós, a gente pensa naquilo que o Espírito Santo de Deus faz através de nós, através dos dons que Ele derrama sobre as nossas vidas, sobre a Igreja do Senhor. Amém? A gente quer, nesse momento, antes de a gente partir para o estudo, dia de quinta-feira nós costumamos ter o nosso momento de oração e também o nosso momento de estudo da palavra. A gente quer convidar você nesse momento a você estar orando, né? A gente queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e você, nesse momento que você parou para poder receber essa porção dessa noite, que você possa aquietar, acalmar o seu coração, feche seus olhos um pouquinho e que você possa estar colocando a sua vida, a vida da sua família, e você possa estar colocando a sua fé, a sua convicção em Cristo Jesus, que você coloque isso tudo diante de Deus para que Deus fortaleça, para que Deus se revele a você, para que Deus faça uma obra grandiosa no seu coração, para que Deus faça uma obra grandiosa na sua família. Bom, ore nesse sentido, ore por isso, ore pela cidade de Casimiro de Abreu, ore pela abertura da nossa igreja, né? Ore pela saúde dos nossos irmãos, para que o Senhor possa nos livrar, aqueles que estão acometidos de enfermidade, que o Senhor possa curar. Ore, são muitos pedidos, são muitas razões para nós pararmos um pouquinho e dizermos: Senhor, nós dependemos de Ti e queremos nesse momento entregar todos esses pedidos em Tuas mãos, sabendo sempre que em nossa oração, o primeiro momento é a gente demonstrar a Deus a nossa gratidão, porque nós temos a oportunidade de poder falar com o Senhor, nós temos a oportunidade de poder nos achegar a Ele através da oração. E é isso que a gente quer fazer. Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos então, e a gente vai estar deixando você entregar diante do Senhor a sua oração. E logo após eu vou estar orando mais uma vez, entregando tudo que nós estamos colocando diante do Senhor nesse momento, nas mãos dele. Amém? Pode orar, ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em concordância com a oração
os teus filhos que estão fazendo agora nesse momento. Nós queremos, em primeiro lugar, ó Deus, louvar o teu nome, reconhecer, ó Deus, a tua boa mão, a tua majestade, reconhecer o teu amor sobre nós. Se estamos aqui nesse momento, ó Deus, falando contigo, é porque o Senhor tem nos proporcionado, é porque o Senhor tem nos ajudado. E a honra é tua, a glória é tua, e nós só temos a agradecer ao Senhor. Mas nós somos filhos, ó Pai, que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua direção. E por isso entregamos, ó Deus, todos esses pedidos que os nossos irmãos estão entregando. Queremos entregar diante do teu altar. Pai, faça conforme a tua vontade, faça conforme o teu querer. Que, ó Deus, nossos corações possam estar sempre voltados para o Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para a tua igreja, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor, ó Deus, para aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Mas o Senhor deseja, ó Deus, encontrar em cada um de nós corações desejosos de buscar, ó Deus, em Ti a resposta, buscar em Ti a solução para problemas que homens não podem, que dinheiro não pode. Por isso, ó Deus, nos faça compreender e nos faça viver dessa forma. Entregamos a nossa igreja, os nossos irmãos, as nossas famílias. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos direcione, nos capacite, nos use, Senhor, em nome de Jesus. A igreja cada dia, ó Deus, tem crescido, se desenvolvido para o louvor do teu nome. Levante, ó Deus, homens e mulheres que compreendam a cada dia mais o seu chamado. Levante, ó Deus, homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciãos, crianças, como o Senhor tem usado em nossa igreja, para que seu nome, ó Deus, seja glorificado através de cada um de nós. Nos auxilia, ó Deus, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual. Nos auxilia, ó Deus, porque o Senhor é aquele que direciona todas as coisas em nossas vidas. E nós confiamos em Ti e entregamos em Tuas mãos. Pedimos ainda, ó Deus, pela cidade de Casimiro de Abreu. Livra, ó Deus, a cidade dessa pandemia. Livra os irmãos da nossa igreja. Livra, ó Deus, o nosso estado, o nosso país. Nos permita viver dias melhores, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Permita, ó Deus, a abertura da Tua igreja o mais breve possível, Deus, para que possamos nos ajuntar e nos alegrar, ó Deus, em Tua presença, sem nenhuma restrição, Senhor, em nome de Jesus. Nos proporcione isso, nós precisamos disso, Senhor. Fala conosco através desse estudo, que iremos aqui meditar um pouco na Sua palavra, e que em todas as coisas o Senhor seja aquele que venha a receber a honra, a glória e o louvor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? É bom poder orar, poder entregar a nossa petição diante do altar do Senhor, para que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja fazer em nós. Irmãos, na semana passada, a gente esteve falando, um pouquinho na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós falamos sobre a questão da unidade orgânica da igreja, Falamos da igreja aí sendo comparada pelo Senhor como um corpo, certo? Mas a gente quer continuar falando um pouquinho ainda sobre a questão da igreja sendo usada pelo Senhor como um corpo. Se vocês observarem, meus irmãos, os capítulos, tanto o capítulo 12 como um todo, o capítulo 13 e o capítulo 14, todos eles vão falar sobre a questão dos dons espirituais e também sobre o devido uso desses dons. Existem outros livros, outras cartas na Palavra de Deus que também vai nos trazer informações acerca dos dons espirituais, mas o texto que vai trazer um maior comentário sobre esse assunto estão aqui nesses três capítulos. Nós temos ainda outros textos, como em Efésios, Romanos, 1 Pedro, que nós temos também aí listado dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículo 11,
Romanos capítulo 12, do verso 3 ao verso 8, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 e 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Mas nós queremos nessa noite nos deter especificamente aqui nesses 3 capítulos, e a gente quer fazer menção em alguns assuntos que são de extrema importância para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Tá bom? Eu quero então estar lendo com os irmãos 1 Coríntios capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 8, eu quero ler a princípio do 8 a 11, tá? Onde a palavra de Deus nos diz: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Ele lista, irmãos, alguns dons que podem ser derramados na igreja, na vida das pessoas, para que elas possam se completar como membros do corpo de Cristo para exercer a sua função e o seu papel. Interessante no versículo 11 que ele vai fazer a seguinte colocação: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Irmãos, quando nós falamos de dons espirituais, quando nós falamos de capacitação para exercer uma determinada função, um determinado ministério, nós compreendemos que a igreja, sendo ela direcionada pelo Espírito Santo, como nós já mencionamos aqui em outras ocasiões, nós então entendemos que quem faz isso é o Espírito Santo. Perfeito? Então a gente tem aqui que ter a compreensão de que os dons eles serão distribuídos entre os irmãos da igreja, entre as pessoas, entre os membros da igreja, de modo que esse corpo ele possa se completar, de modo que esse corpo ele possa ter uma diversidade nos dons que o Espírito Santo então derrama, para que essa igreja ela possa cada dia mais exercer o seu papel de pregar a palavra, de ser portadora do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então o que acontece, meus irmãos? É importante nós compreendermos e saber que a um vai ser dado o dom de profetizar, a outro vai ser dado o dom de falar em línguas, a outro vai ser dado o dom de poder interpretar línguas, a outro vai ser dado o dom de curar. Ou seja, existem diversos dons que são derramados no corpo de Cristo e isso vai ser realizado de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja. E eu quero aqui mencionar, irmãos, algo que é muito sério dentro desse contexto em que nós estamos aqui mencionando, que é um sentimento que o diabo muitas vezes ele derrama na igreja com a intenção de trazer divisão, quando nós percebemos a questão da distribuição dos dons mediante o Espírito Santo à igreja. Existe um sentimento chamado de ciúmes. Esse sentimento é um sentimento extremamente diabólico, é um sentimento que traz destruição, é um sentimento que traz faz com que a igreja venha a parar de exercer, de estar no centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes uma pessoa ela recebe um dom de poder exercer um determinado ministério dado pelo Espírito Santo, e às vezes irmão A, irmão B, ele desenvolve um sentimento de querer receber o mesmo dom. E isso traz no seu coração um sentimento plantado muitas vezes pelo inimigo de nossas almas, ou até mesmo pelo seu próprio coração, a sua própria intenção de querer ser igual àquela pessoa, de querer fazer a mesma coisa. E isso é muito sério, muito sério. Isso se torna muito acentuado quando nós então percebemos que em relação à questão ao dom de línguas, né? A palavra de Deus na sequência do texto aí,
né? Ele vai falar acerca dos dons, ele vai falar depois acerca da unidade orgânica na igreja, foi o texto que nós mencionamos e estudamos na semana passada, e depois ele vai falar sobre o maior dom, no capítulo 13, o maior dom, que é o dom do amor, dizendo que o amor é o dom supremo. Nós sabemos disso. O amor de Deus nos constrange e o amor de Deus nos faz compreender de que nós devemos buscar ser semelhante, a palavra de Deus nos ensina isso, a Cristo Jesus. Cristãos, nós somos cristãos, devemos ser então imitadores de Cristo. E dentro desse ser imitador de Cristo, a ordem do Senhor expressa quais são os 2 mandamentos dados pelo Senhor para a sua igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o amor, ele é o dom supremo. Se não houver amor, nada adianta. Nada adianta. A gente sabe quando uma pessoa se converte, ela tem a sua vida transformada, ela tem o seu coração transformado, as suas atitudes são transformadas, e esse amor que talvez não existisse no seu coração, ele começa então a surgir. E quando esse amor começa a surgir, o amor, primeiro, por Deus, por Jesus, o amor pelo nosso próximo, a vontade de fazer com que o próximo ele tenha a capacidade de reconhecer também que ela é pecadora, de que ele é pecador e de que necessita dessa graça, de igual modo nós assim também o recebemos para que eles também o recebam. Então, se esse amor não estiver contido dentro do coração de uma pessoa, nós podemos dizer que ela não é uma pessoa cristã. Ou seja, ela ainda não se converteu, tá bom? E na sequência ele vai então falar no capítulo 14, falando sobre a questão do dom de profecia sendo superior ao dom de línguas. Irmãos, vamos lá. A gente quer pensar um pouquinho aqui agora, quando é trazido aqui esse ensino à igreja em Corinto e a nós também, a intenção aqui é para que o uso dos dons ele seja exercido na igreja de modo que isso traga crescimento, amadurecimento, de modo que ele traga frutos, né, para que a igreja então exerça o seu papel. Quando as pessoas não observam o uso devido dos dons espirituais, a tendência vai ser uma igreja caminhar no meio de ciúmes, no meio de confusão, e aqui vai ser listado exatamente essas questões, e aqui o apóstolo ele vai trazer aqui um ensino muito profundo, principalmente fazendo a colocação a partir do versículo de número 26 do capítulo 14, falando sobre a necessidade da ordem no culto. O culto ao Senhor, como nós sabemos, ele deve ser racional. O culto ao Senhor deve ser algo que nós oferecemos ao Senhor com decência, com ordem. Não deve ser algo que expresse ou que demonstre confusão ou algo que não se compreenda para aqueles que estão participando do culto ou que passam e possa porventura estar observando. A gente vai chegar lá um pouquinho, né, a partir do versículo número 26, mas primeiramente a gente quer aqui pensar sobre a questão do dom de profecia sendo superior ao dom de línguas. Irmãos, quando nós pensamos em dons, um dos primeiros dons na igreja atual que as pessoas pedem ou que as pessoas têm o desejo de receber se chama o dom de línguas. Por qual razão que as pessoas pedem muitas vezes o dom de línguas e não pedem a Deus, não buscam através do Espírito Santo outros dons? Cada um poderia de repente dar uma resposta, cada um poderia fazer uma colocação, mas o que a gente vive na igreja atual é essa realidade. E aqui o ensino ele vai colocar essa questão, e eu faço questão de ler, meus irmãos. Eu quero ler essa parte da palavra de Deus para que os irmãos possam compreender de forma clara aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca disso. Capítulo 14 ele vai falar: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ou seja, quem procura os dons espirituais somos nós devemos procurar os dons espirituais. E é onde a gente menciona que muitos procuram e querem buscar apenas o dom de línguas. Mas o que a palavra de Deus vai nos dizer acerca disso? Mas principalmente que profetizeis. Eu vou repetir: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis.
pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Preste atenção muito bem, irmãos, nessa colocação, nesses primeiros versos, onde ele vai dizer que aquele que fala em línguas, que tem o dom de falar em línguas, ele edifica a si próprio. Mas aquele que profetiza, ele está edificando a quem? A igreja como um todo. Então aqui a gente já vai conseguir compreender que o dom de profecia, o dom de profetizar, ele é superior ao dom de línguas, porque vai estar edificando toda a igreja, e o dom de línguas edifica apenas aquela pessoa que está falando. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. É importante isso daqui que ele vai colocar, dizendo que se uma pessoa fala em língua, ela tem o dom de falar em língua, mas também tem o dom de interpretar, ela vai estar sim edificando a igreja. Mas se ela tem o dom apenas de falar e não tem o dom de interpretar, ela não vai estar edificando a igreja, porque a igreja não vai compreender aquilo que ela está falando. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Olha só, se você vê um instrumento tocando, e aquele instrumento você não compreende aquela música, você não vai saber o que está se tocando. É isso que ele está aqui fazendo uma comparação com aquele que fala em língua e não há a interpretação. Ok? Versículo 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Interessante isso daqui. Se uma trombeta tocar e aqueles que estão ouvindo o som da trombeta não conseguirem compreender que toque foi aquele, eles vão se preparar para a batalha? Certamente não. De igual modo, aqueles que falam em língua sem que haja interpretação para aquilo que se falou. Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Interessante aqui essa colocação. Ele vai dizer que se nós, Deus tem derramado dom sobre nós devemos buscar a cada dia mais. Mas para que esse dom não faça com que as pessoas se sintam como eu me sinta, eu sou, eu faço, jamais. Isso é sentimento de soberba. O dom, quando uma pessoa busca, ela deve buscar para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o objetivo. E a gente tem que ter muita compreensão disso. Ok? Versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, eu vou realizar, eu vou cantar, eu vou fazer, mas a minha mente vai estar compreendendo aquilo que está sendo feito de modo que possa ser algo que traga edificação, tanto para quem está fazendo, mas também para a igreja.
E se tu bem disseres, versículo 16, e se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ele vai fazer aqui, irmãos, um fechamento, uma conclusão que traz uma profunda reflexão a nós. E aqui ele vai dizer que ele prefere falar 5 palavras com entendimento, para que esse entendimento possa instruir a outras pessoas, do que falar 10.000 palavras que não seja compreendida por ninguém. Então, dentro dessa ideia aqui, a gente compreende que muitos que buscam hoje o dom de línguas, perceba-se que é muito melhor buscar o dom de poder profetizar. E o que é profetizar? Profetizar é o poder ser usado pelo Espírito Santo para ler a palavra, transmitir a mensagem do Senhor, para que a igreja compreenda e pratique e viva aquilo que está sendo ensinado. Diferente quando se fala em línguas de que as pessoas não compreendem. Ok, meus irmãos? E aqui na sequência, meus irmãos, ele vai falar os dons em face dos visitantes na igreja. Tá? Eu queria que você prestasse bastante atenção dentro dessa colocação que ele vai colocar aqui, e ele vai trazer algo muito sério. Tá? Muito sério. A igreja hoje, meus irmãos, nós sabemos que ela é observada a todo tempo. A igreja ela é observada pela sociedade. A igreja, quando ela está inserida num determinado endereço, ela tem os seus vizinhos da direita, da esquerda, os vizinhos de trás, os vizinhos da frente. E muitas vezes esses vizinhos, apesar de não serem evangélicos, não serem crentes, eles ouvem. Eles ouvem o que está sendo pregado, eles ouvem o que está sendo orado, eles ouvem o que está sendo louvado, né? E aqui ele vai fazer essa colocação. Preste atenção no que ele vai falar. Irmãos, versículo 20. Não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, preste atenção, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, indouto seria a pessoa que não tem muito conhecimento, né? Não dirão porventura que estáis loucos? Olha que reflexão que ele nos faz aqui pensar. Se alguém entra, alguém que não tem tanto conhecimento, ou alguém incrédulo que ainda não crê no Evangelho de Jesus Cristo, chega e entra na igreja, ou que seja o vizinho que está lá ouvindo aquilo que está sendo o culto, que está sendo oferecido ao Senhor na igreja, e ele vai ouvir, e muitas vezes aquela confusão que nós costumamos ver nos dias atuais. O que essa pessoa vai dizer? Vão dizer aquilo que muitas vezes muitos pensam. Estão loucos. Não é possível que as pessoas ajam dessa forma. Tá? É a palavra de Deus que está dizendo isso daqui. Versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aqui ele faz, irmãos, mais uma vez a comparação de chegando alguém, um indouto, alguém, um incrédulo na igreja, e tendo ali pessoas que estão falando em línguas onde ninguém compreende nada, ou se tiver pessoas que estão profetizando de modo que aquilo que está sendo dito seja compreendido por todos que possam ouvir. De fato,
De fato, aqueles que vão ver alguém profetizando compreenderão e poderão ser edificados por aquilo que está sendo dito. Nós queremos continuar ainda a necessidade da ordem no culto, a partir do versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. A orientação bíblica aqui é para que, se alguém fala em língua, que haja intérprete. E se não houver, que a pessoa fique calado, para que não ocorra alguém entrar que não compreenda, que seja incrédulo e diga, estão loucos. Para que a imagem do evangelho não seja denegrida. Por isso que aqui é colocado essa questão da ordem no culto. Amém, irmãos? Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é de que se Deus tem falado ao coração de alguém para trazer uma palavra, trazer uma mensagem, trazer uma profecia, que seja feito com organização, que seja feito com decência, que seja feito de modo que as pessoas possam ouvir primeiro um, depois o outro, de modo que não haja aquela confusão no culto oferecido ao Senhor. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. O nosso Deus, irmãos, aqui ele vai frisar que não é Deus de confusão e Deus de paz. E muitas vezes a gente observa, irmãos, quando nós vemos aí na atualidade, em muitos momentos em que pessoas se reúnem para oferecer ao Senhor o seu culto, nós vemos então confusões dentro do aspecto de todo mundo falando ao mesmo tempo, gritando ao mesmo tempo, muito barulho, onde ninguém compreende nada. E nós podemos então chegar à conclusão de que aquilo ali não passa de uma confusão. E Deus não opera no meio de confusão. O nosso Deus é Deus de paz, é Deus de organização, de ordem e decência. Versículo 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se alguém, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Esse contexto aqui, irmãos, foi um contexto colocado no período da igreja de Corinto. Essa aplicação nos dias em que nós vivemos, ela não é aplicada, desse modo. Hoje a igreja, pelo período da graça que nós vivemos, a igreja ela tem a liberdade, todos os irmãos, todos os membros da igreja têm a liberdade de poderem participar, de poderem, em culto de estudo bíblico, de poderem fazer as suas perguntas, em culto de escola bíblica dominical, de fazerem as suas colocações, de tirarem as suas dúvidas, para que então a igreja seja edificada como um todo. Ok? Irmãos, e é interessante aqui, para a gente estar meditando, e a gente quer aqui citar um versículo acerca de que como nós podemos receber o dom espiritual. Esse versículo nós já passamos por ele, mas a gente quer frisá-lo aqui novamente, tendo vocês agora a compreensão de que qual o dom que eu devo buscar? Qual o dom? Quais os dons? Primeiro eu quero aqui repetir o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Nós já lemos, mas eu quero repeti-lo.
onde ele vai dizer: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quem deve buscar? Nós devemos buscar. E quais os dons que nós então podemos buscar no Senhor? E eu quero aqui então fazer a leitura dos dons que estão listados, tá, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 30. Tá? Ele vai citar aqui o primeiro, apóstolo; o segundo, profeta; o terceiro, mestre; o quarto, operadores de milagres; o quinto, cura; sexto, socorro; sétimo, governo; 8, variedade de línguas; e 9, interpretação de línguas. Ok? Então nós temos aí a primeira lista em 1 Coríntios capítulo 28 ao 30. Desses dons que nós estamos aqui listando, veja quantos deles você tem. Se você tem algum. Se você não tem, faça como ele orienta aqui, como a palavra de Deus orienta, né, em 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Em 1 Coríntios capítulo 8, deixa eu voltar aqui, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Ainda está listado, continuando: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e fé. Ok? Ele vai repetir aí alguns outros dons que nós já mencionamos na primeira lista, né? Que é cura, operadores de milagres, profecia. Aqui ainda ele vai falar discernimento de espíritos, variedade de línguas, que nós já falamos, e interpretação de línguas. Tá? Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós temos uma outra lista de dons, e eu vou repetir, só mencionar aqui o que nós não falamos. O que nós já mencionamos, eu não vou repeti-los. Primeiro, evangelista e pastor. Ok? Em Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, nós temos ainda para acrescentar, além do que nós outros que já lemos, nós temos dom de ministério, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. Ok? Então, irmãos, nós temos então listado aí a lista de dons, e quando nós sempre pensamos nos dons espirituais em face à igreja, nós pensamos então em quais os dons que eu tenho, quais os dons que Deus tem derramado sobre a minha vida, quais os dons eu desejo. Sabendo que nós fomos chamados, irmãos, para sermos filhos da graça, nós somos chamados para fazer parte desse grande exército, nós somos chamados para fazer parte desse corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E todo corpo, quando ele é chamado, todo membro, quando é chamado para fazer parte desse corpo, ele é chamado, esse membro, ele vai ter uma função. Então busque em Deus essa função, busque em Deus. A gente fica maravilhado como Deus tem enviado pessoas para o corpo, né, de Cristo, a nossa igreja. A gente fala especificamente da nossa igreja, e você também que está nos ouvindo, a sua igreja, a sua comunidade local, como Deus ele tem enviado pessoas com dons diversos para que essa igreja, para que a sua igreja ela se complete e seja então uma igreja extremamente saudável. E isso tem acontecido conosco. Mas é interessante aqui, eu volto a repetir, onde ele vai dizer: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então a palavra de Deus ela vai orientar nós a nós procurarmos. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu costumo falar aos irmãos que muita gente gosta de tocar um instrumento, de cantar, de louvar, mas a gente pode fazer isso esperando apenas que Deus ele derrame em mim esse dom. Eu não preciso me aperfeiçoar, eu não preciso buscar? Logicamente que sim. Logicamente que sim. Hoje a gente tem, né, crianças, que é o caso do Simon, que está tocando violão, né? Simon tem 7 anos. A gente vê que ele tem uma facilidade muito grande de aprendizado, mas ele tem feito aula, ele tem buscado, ele tem ensaiado, ele tem se esforçado. E a gente sabe que tantos outros irmãos na igreja, eu estou citando como o Simon, como é o pequenininho, que, né, tem se desenvolvido aí na questão do violão de uma forma que
só Deus pode realmente explicar. Então todos têm a capacidade. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho, eu fico muito nervoso quando pego o microfone para poder falar lá na frente, trazer uma mensagem, pregar. Você pode ser um profeta do Senhor. Você pode transmitir uma mensagem de Deus para a igreja. Busque em Deus. Da mesma forma como alguém pega um instrumento para poder aprender, você pode buscar em Deus o aperfeiçoamento. Você pode buscar em Deus esse desenvolvimento desse dom que Deus derrama na sua vida, para que você possa fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja fazer através de você. Só para a gente estar aqui finalizando, a primeira vez que eu trouxe uma mensagem, que eu preguei, não foi fácil, né? Mas teve a primeira vez. Vocês acham que eu não fiquei nervoso? Vocês acham que as palavras não se tropeçaram umas nas outras, né? O coração ficou batendo forte, o suor caía do rosto? Logicamente que sim, isso é normal, isso é natural, nós somos humanos, temos as nossas limitações, porém a gente tem que vencer todos esses desafios para que a gente possa ser usado pelo Espírito Santo. E quando a gente fala vencer em desafios, né? Aquele que canta, eu vou cantar, eu vou chegar lá para cantar, eu vou cantar, né, de qualquer forma? Não, eu posso buscar um aperfeiçoamento, eu posso buscar uma melhora, eu posso usar mais daquilo que eu tenho, do dom que eu tenho? Logicamente que eu posso, né? Para aqueles que cantam, existe uma posição que nós ficamos, né? Eu não sou, digamos assim, conhecedor profundo de música, né? Na verdade, nem um pouquinho, né? Conheço básico do básico, mas o diafragma ele tem que estar numa posição estendido para que a voz possa ser usada do diafragma. Isso são técnicas que a pessoa aprende para poder cantar, para poder ter uma voz mais projetante, digamos assim. Isso tudo a pessoa vai aprender como? Aprender com aperfeiçoamento, com um curso. Isso tudo também para a questão do instrumento, para a questão de, né, diversas questões que nós podemos usar acerca da obra de Deus, dos nossos dons, para que Deus possa então fazer através de nós. Amém, igreja? Nós vamos parar por aqui, tá bom? Pedimos ao Senhor que possa nos fazer compreender, nos fazer ensinar. E se você teve alguma dúvida em relação a esse estudo que a gente acabou de ministrar aqui, né, nesse panorama aqui, você anota a sua dúvida, tá bom? Anota no papel e traz para mim posteriormente. E a gente senta e a gente conversa e a gente pode então crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe a igreja e não deixe de participar, né? Dando aí o seu joinha para que o nosso canal possa crescer ainda mais, né? Divulgue o nosso canal para que então outras pessoas possam se inscrever e através desse canal vidas possam ser abençoadas em nome e pela glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Senhor, muito obrigado por esse momento. Nós agradecemos a Ti, louvamos o Teu nome e pedimos a Deus que o Senhor a cada dia esteja conosco, com a Tua igreja, nos aperfeiçoando, nos fazendo melhor Te servir para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe.